Boa noite para todo mundo. O pessoal está chegando. Deixa eu arrumar aqui para eu ver. Isso, tudo bom, gente? Bota aí no chat onde é que vocês estão chegando. Vamos ver. Quem vem de longe, quem vem de perto. Vamos ver. Eu estou no Canadá. Meu verão chegou, finalmente. Quem já me viu falar, tá louco. Ó, mesmo assim, Ribeirão Preto, oi, São Paulo, São Luís, olha só, Rondônia, olha só, olha Brasília, minha Brasília querida. Boa noite para todo mundo. Catanduva, Anápolis, Flórida dos Estados Unidos, Goiânia, olha só, Romilda. Ai, Marinês de Goiânia, Júlia de Angola, Gangola aqui também nos visitando, Flórida, São José do Rio Preto. Fernanda de Franca, Uruguai, olha só, Julio, vai ver que é um que está falando espanhol. Recife, Formiga, Minas Gerais, olha só. Olha, Maralene, Tocantins, Joinville, Gravatá. Gente, Gravatá. Outra de Angola, oi, Bernardina, Julieta, Macaé, Rio de Janeiro. Julieta, lá de Brasília. Vitória e Carlos, muito bom também, tá Eli, Edith, tô vendo vocês, pensa que eu não tô vendo, não, tô vendo todo mundo aí. Ai, muito bom ver vocês aí. Então, vieram, resolveram vir para sarar, curar as farpas do coração, foi? Gente, fico muito contente de ter vocês aqui, muito contente mesmo, sabe, porque eu resolvi fazer isso, estava conversando esses dias aí com o pessoal, né? Eu resolvi fazer esses encontros porque a vez para a Raquel tá certo, né? Eu resolvi fazer esses encontros porque as pessoas me escrevem muito, muito, e pedem ajuda, dizem que estão com dificuldade, né? Às vezes com dificuldade com isso, dificuldade com aquilo, dificuldade com não sei o que mais, né? E eu resolvi que a gente tinha que fazer alguma coisa para ajudar tanta gente, né? O ano passado o pessoal me falou da minha lista de espera, eu disse, não dá para fazer assim. E eu sempre fui terapeuta de grupo, né? Então, eu disse, não, vamos fazer uma coisa que dê para a gente escalar, para a gente poder, né, atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas, nem que seja de uma forma simples, nem que seja, né, não é uma coisa ideal, assim, em termos de, né, por exemplo, fazer psicoterapia, mas nem todo mundo pode fazer isso, quem sabe nem todo mundo precisa fazer, apesar de que eu sempre acho que terapia é um negócio que ajuda a gente, né? Mas eu resolvi fazer porque era muita gente. O ano passado teve um grupo que atendeu meu pedido inicial, meu convite inicial, e a gente fez um projeto piloto com cura por coração, e o pessoal gostou muito, né? Me pediram para continuar, e eu resolvi, não, eu vou continuar assim. Mas eu tive uma série de dificuldades de saúde, né? Do meu esposo, da minha saúde também, teve umas coisas assim complicadas, então eu demorei mais para retomar do que eu realmente tinha pensado em fazer. E nisso tudo fui pensando, fui orando, né? Como é que a gente podia fazer, e resolvi fazer dessa maneira que a gente vai ver hoje de noite. E resolvi também expandir os convites, de forma que estou muito contente de ver tanta gente aqui, não esperava tanta gente hoje de noite, que coisa boa, muito bom ver vocês. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre essa questão das farpas, por que a gente precisa tratar a farpa, né? Por que a gente, né, de onde é que vem isso, o que é isso, para que a gente precisa tratar? E como eu prometi, nós vamos fazer um exercício, inclusive, quem não tiver uma folha de papel aí por perto, já pode ir caçando enquanto eu estiver conversando, porque você vai precisar, né, da folhinha, porque eu sempre, né, faço exercício com papel, com caneta, com lápis de cor, se vocês quiserem também, a gente deixa, né? Então, eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês a minha tela, e vamos lá, para a gente aproveitar bem o tempo, né? E podermos
né, trabalhar as coisas do nosso coração. Vamos começar com uma palavra de oração, porque eu acho que a gente precisa consagrar essas coisas ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos tanto, tanto por a tua tecnologia que permite que a gente possa estar tão longe e mesmo assim tão perto. E, Senhor, tu sabes como é o coração de cada um aqui, as pessoas que vão assistir depois, o Senhor sabe as facas que nós todos carregamos no coração, e nós sabemos que o Senhor também é um sol de justiça que se levanta com cura nas suas asas, e nós queremos nos colocarmos agora debaixo das tuas asas, Senhor, de forma que as farpas possam ir saindo, possam ir sendo dissolvidas, para a gente poder ter uma sanidade maior e podermos andar nos teus caminhos, podermos andar mais em santidade e de acordo com a tua vontade para lhe agradar, Senhor. E tudo isso nós te consagramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Então, vamos lá, a gente chama isso curando as farpas do coração. Não vai pensar que a gente vai curar tudo hoje não, né, gente? Mas nós vamos começar a fazer isso. E nós vamos nos dividirmos daqui a pouquinho. Ai, gente, estou com um elefante aqui que resolveu vir perturbar. Vamos lá, vou achar. Ah, achei, pronto. Né? Mas antes da gente começar, eu quero só revisar um pouquinho algumas regras, porque a gente acaba fazendo um exercício também em grupos, né? E é importante a gente saber como é que são essas regras. E, em primeiro lugar, é a gente guardar em confiança tudo aquilo que for compartilhado em termos pessoais, né? Neste grupo, assim, o que acontece em veia, como é que eles dizem, acontece e tem que ficar aqui também com a gente, né? E isso, assim, é um quesito inegociável, eu tenho tolerância zero para quem compartilha, expõe. Eu tenho uma amiga que dizia assim, isso é expor a nudez do nosso irmão, da nossa irmã. E eu acho que uma das coisas que na igreja, muitas vezes, as pessoas não falam o suficiente sobre essa questão, né, da murmuração, né, da fofoca, de falar dos irmãos, de falar das irmãs, né, e de não guardar o segredo, né, guardar a confiança dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Então, isso para mim assim, é super fundamental. Vocês viram as regras extensas, né, quando vocês se inscreveram para o curso, né, e a gente sempre tem a lista da adesão. A participação, né, nós vamos ter os encontros uma vez por mês, a participação é importante, de preferência do começo ao fim, porque eu dou uma explicação e a gente vai desenvolvendo os exercícios no decorrer do nosso tempo juntos, e é importante a gente poder, né, não faltar. É uma vez por mês, se você falta, né, aí é difícil, né? Participar é importante, mas a gente não deve deixar uma só pessoa dominar a conversa. Às vezes, quando a gente está em grupos menores, uma pessoa, né, fica falando o tempo todo. Às vezes, tem uma pessoa que precisa conversar, precisa compartilhar, está passando um momento difícil, e a gente percebe isso, e a gente tem paciência, porque precisa, mas não pode ser a regra, não pode ser assim sempre. E também é importante participar, mas ninguém é obrigado a participar, tá legal? Vocês vão participar o tanto ou o pouco que vocês quiserem, né? Inclusive, assim, eu acabo ficando muito pouco, sabendo de muito pouco do que acontece, a não ser, né, quem compartilha comigo, né? Porque isso daqui vai ficar, inclusive, entre vocês nos seus pequenos grupos. Então, não se sinta obrigado, né, obrigada a compartilhar. Por outro lado, assim, a gente também ganha o que a gente investe nisso daqui. Quero que vocês sejam pessoais, a gente vai falar de mim, eu, e não de você, ou dele, ou dela. Gente, eu posso passar o resto da minha vida falando sobre meu marido, sobre minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus filhos, meus netos, né, os vizinhos, porque eles têm que fazer assim. E isso não resolve. Nós estamos aqui, é para mim. Eu vim hoje para me conhecer, para me tratar, para conhecer as minhas farpas, trabalhar as minhas farpas de forma que eu possa também ir curando essas coisas, né? Portanto, nós vamos confessar somente as nossas próprias falhas, não vamos estar expondo, né, o que as outras pessoas fizeram ou não fizeram, né? Às vezes a gente precisa colocar em contexto, tudo bem, mas não é aquela coisa de falar mal, de ficar reclamando, né? E não vamos mudar de assunto quando alguém estiver falando. Então, essas são as nossas regras. Vamos, então, ao nosso assunto. O que são as farpas do coração? O que eu chamo
de farpas. Muitos de vocês que já leram meu livro de saúde emocional e vida cristã, aliás, acaba de sair em Kindle na Amazon, né, com uma capa nova. Então, quem quiser pode dar uma olhadinha, porque agora está bem mais fácil de ler o livro. E eu falo das farpas do coração nesse livro. E eu acho que assim são todas essas experiências difíceis que nós passamos, né? Todos temos experiências adversas. De certa forma, a gente pode dizer que a gente nunca se recuperou, né, do trauma, do pecado, né, de ser expulsos de Éden. Nós fomos criados para um mundo perfeito, por um Deus perfeito, para termos relacionamentos perfeitos, e a gente não vive assim. Eu não tenho uma relação perfeita, nem mesmo comigo mesma, né? Quanto mais com outras pessoas e às vezes mesmo com Deus, né? A gente sempre pode também melhorar a nossa relação com o Senhor. E essas experiências traumáticas, desde do ventre da nossa mãe, às vezes, né, impactam a nossa vida. Elas têm um impacto. Inclusive, tem um estudo, né? Depois a gente coloca aí no chat para vocês verem, quem não conhece ainda, o estudo ACE, que fala sobre as experiências adversas da infância, né? Eu fiz uma apresentação sobre esse estudo, o estudo não é meu, eu só fiz contar, mas é um estudo muito importante. Fizeram uma escala de 0 a 10, né? E quanto mais itens nessa escala a gente assinalar, maior o prognóstico de nós termos uma doença física na vida adulta. Então, eles conseguiram comprovar, eles tiveram 17.421 pessoas nesse estudo, quer dizer que não é uma amostra assim qualquer, é muita gente. E nesse estudo eles viram, né, que essas experiências que nós podemos chamar, são experiências farpudas, né, que vão deixando farpa no nosso coração, como os teus pais se separaram uma vez antes dos 18 anos, uma vez. Nós não estamos falando de divorciar, porque às vezes os pais se separam e se juntam de novo. Não, o impacto de uma separação, né? Você passou fome ou negligência, as pessoas não cuidaram de você, você não se sentiu amado como você gostaria de ter se sentido, né? Então, assim, são várias perguntas, a gente pode mandar também a escala para vocês, inclusive acho que tem até um link para isso, e vocês podem fazer a sua própria avaliação. Se eles conseguiram comprovar o impacto dessas experiências da infância, abuso sexual infantil, né, de ter sido espancado na infância, muitas dessas coisas, se alguém teve encarcerado, né, na sua família, se teve um problema de alcoolismo, de depressão, todas essas coisas assim, impactam a nossa vida. E poucos de nós podemos dizer assim, puxa, não passei nada dessas coisas, né? Mas, em geral, tem alguns números assim, outros têm mais, outros têm menos. Se isso impacta a nossa vida fisicamente desta maneira, quanto mais a nível emocional, né, barra psicológica, deixam realmente essas marcas no nosso coração, na nossa vida. Às vezes eu escuto as histórias, as pessoas me contam, né? E me contam as histórias assim, como se tivesse acontecido ontem às 10 horas da manhã, e choram da dor, da mágoa, com razão, né? E são coisas que aconteceram 20 anos atrás, 30 anos atrás. Eu me lembro num dia assim, assado, que minha mãe, ou que meu pai, ou que a avó, ou que a professora, ou que o bully, ou o colega da escola falou ou fez. E são capazes de te descrever assim com luxo de detalhes. Essas são as nossas farpas. São as coisas que ficaram lá sem o nosso cérebro conseguir digerir, né? Porque Deus nos deu essa capacidade de digerir as coisas que nos aconteceram. É o que a gente faz quando a gente dorme, enquanto a gente sonha. É isso que está nos acontecendo, né? A gente sonha, mexe os olhinhos, as coisas vão sendo dissolvidas, a gente arquiva e bota no passado. Mas tem experiências que a gente vive que não vão para o passado. Elas ficam com a gente, elas ficam ali, tchum, 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 e elas continuam influenciando a nossa vida até o dia de hoje. E é o que eu falo de infecção, né? Vocês já tiveram alguma farpa na mão, no pé? Um tempo atrás eu tive uma no pé, no dedão do pé. Eu nem me dei conta, eu acho que estava num lugar tão escondidinho que eu nunca conseguia ver, que de vez em quando eu dormia, passava no lençol e me dava aquele negócio. Quando eu finalmente me percatei, fui lá olhar, era um negócio que tinha assim, fechado ao redor da farpa, né?
Eu disse, opa, o negócio aqui ficou bom mesmo, né? Eu falo tanto de farpa no coração, e estava eu lá com essa no pé, né? E aí vai lá abrir, né, um poucozinho assim, ai, né, e dói. Mas se não tirar também, como é que faz, né? Tá infeccionado, dói, não sei o que mais. A gente não tem anestesia para essas coisas em geral, né? Vocês já foram no dentista com dor de dente? Ele diz assim, não, primeiro você vai tomar um antibiótico, depois nós vamos tratar o dente. Por quê? Porque a anestesia não pega, né? Quando o nosso coração também está inflamado, está infeccionado, não tem anestesia que pegue. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado da gente ir tratando isso para não ficar aquela infecção horrorosa, porque além de nos ferir, né, a minha farpa fere o meu coração, ela também fere outras pessoas, né? Imagina só, se eu ando pelo mundo afora, né, com uma farpa assim, feito porco-espinho, né? O que que acontece se eu tento abraçar as pessoas? Tá certo que a gente está abraçando menos por causa da pandemia, de Covid, mas mesmo assim, né? Quando a gente abraça a nível virtual, também acontecem essas coisas, né? Então, a gente vai abraçar a pessoa e a minha farpa machuca a outra pessoa. E a farpa do outro também me machuca. E tem mais. Se me apertar muito, ele aperta a minha farpa e a minha farpa vai lá para dentro, né? A minha própria farpa vai me machucando. Então, a gente precisa ver essas coisas, porque se a gente não tratar, isso fere as outras pessoas, né? E eu continuo ferida com tudo isso, né? Então, por que que a gente precisa tratá-las, né? Quais são algumas dessas características? Porque, assim, elas não saem sozinhas, né? Eu podia ficar esperando, o resto da vida, aquela farpinha lá no dedo do pé. Às vezes, se elas ficarem bem inflamadas, ela até sai sozinha, na base da dor mesmo, né? Mas se ela estiver encapsulada, ela estiver lá muito tempo, ela não sai sozinha. Então, muitas pessoas pensam assim, o tempo, né, cura todos os males, né? Se eu esperar tempo suficiente, isso vai passar. Não vai passar. Tem muita coisa na nossa vida que o tempo não vai resolver, o tempo não vai passar, não vai ser dessa forma que as coisas vão se resolver. Então, assim, elas não saem sozinhas, elas não saem com o tempo não cura todos os males. E elas não melhoram com o tempo, às vezes, inclusive, até pioram, até fica assim, pior as coisas, né? Então, a gente precisa arrumar isso, porque senão, com o tempo, vai ficando cada vez mais infeccionado, mais inflamado, né? Aí, em vez de ser uma farpa no pé, no dedo, vai infeccionando, o sangue fica alterado, pode até criar um problema de coração, coisa assim, né? Então, a gente precisa ter um antibiótico apropriado para essas coisas. Então, qual é o nosso antibiótico emocional? E é disso que nós vamos tratar hoje, porque Deus nos deu ferramentas, e uma delas é isso que eu falei. Dormir e sonhar é uma das ferramentas que Deus nos deu para a gente poder curar as nossas farpas. Mas tem coisas que não cedem, não se deixam resolver enquanto a gente dorme. Então, a gente vai precisar tratá-las enquanto a gente estiver acordado. Uma outra coisa muito interessante, muito triste, quem sabe, mas que as pessoas nem sempre estão se percatando, é que elas impedem a aprendizagem. Quantas das nossas crianças vão para a escola e não aprendem justamente por causa dessas farpas que elas têm no coração, né? A ansiedade, né? A ansiedade é a sensação de perigo, né? Ela mora no miolo do nosso cérebro, né? Dentro da cabeça, assim, aqui bem no miolinho, assim, tem um sistema límbico, e quando a gente tem a sensação de estar em perigo, ele dispara o alarme e ele diz perigo, 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 perigo. E, em geral, isso é uma coisa boa, porque se a gente estiver em perigo mesmo, está com receio de um assaltante, está numa parte ruim da cidade, por assim, né, meio de noite, assim, a gente fica assustado. É até bom a gente ficar na alerta. Mas a gente viver na alerta não é bom, né? O nosso sistema fisiológico reage a isso, vai criando uma série de outros sintomas que a gente vai sofrendo, vai vivendo, e isso não é legal, né? Isso não é uma situação boa, isso não faz bem fisicamente para nós, e muito menos assim, imagina as pessoas que vivem nesse alto nível de ansiedade, e eu acho que é uma das grandes enfermidades atuais, né? É a ansiedade. Com esse negócio de pandemia, o que será que acontece com o mundo, né? O sistema climático, o mundo, né? Guerra, rumores de guerra, e a gente vive nessa situação. E quero dizer assim, que às vezes as pessoas dizem, mas isso é falta de fé.
sabe, estão em canais diferentes da nossa vida. Nós temos um espírito, nós temos uma alma e nós temos o nosso corpo. E eu acho que, assim, de certa forma, a igreja faz um trabalho muito lindo de curar o espírito, né? Quando a gente conhece o Senhor Jesus, convida ele para entrar no nosso coração, que foi o dia mais feliz da minha vida, eu posso dizer isso sem dúvida, o nosso espírito revive, né? Então ele fica feliz, ele se conecta com Deus, ele nos traz uma alegria, traz a paz de Cristo, o príncipe da paz vem, né, morar dentro do meu coração, dentro do meu espírito. E hoje também muitas igrejas fazem oração pela cura física, né? A gente vai, pede oração, vai na igreja, tem umas igrejas que têm costume de fazer unção, ou de fazer oração, determinados tipos de oração, e muitas vezes, né, isso faz com que a pessoa sare, às vezes temos os milagres, inclusive, que acontecem hoje em dia. Mas durante muitos anos, né, quem sabe, assim, muito tempo, e não sei até que ponto completamente resolvido, a gente não tem dado bola, né, atenção suficiente para as questões da nossa alma, né, do coração, da nossa vontade, né, dos nossos desejos, das nossas escolhas. Eu comecei o meu curso de psicologia, que já faz uns quantos anos, eu era mais jovem, né, e naquela época, assim, a igreja achava que, imagina, né, quem faz psicologia vai para o inferno de botina. Eu tinha comprado a minha passagem, né, para perder a fé, né? As pessoas vão fazer faculdade de psicologia, perdem a fé, né? E eu fui fazer seminário, e o pessoal dizia assim, "Ih, não vai prestar." E eu também fui para a faculdade, e a faculdade dizia assim, você nunca vai prestar como psicóloga, porque você é religiosa, você tem essas coisas de acreditar em Deus, isso já caiu de moda, a gente não precisa disso na faculdade, porque nós somos seres iluminados, né? E não é nem uma coisa nem outra. Eu acho que a gente pode aproveitar tudo isso que a ciência tem descoberto, tem nos dado, e investir no ser humano de uma forma que nos faça bem. E eu acho que é um pouco isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu sei que muitas outras pessoas também têm, né, formas de ajudar umas outras pessoas, e é importante a gente poder aproveitá-los. Então, todas essas coisas, essa sensação, isso impede a aprendizagem. As nossas crianças, muitas vezes, não estão aprendendo porque elas têm a sensação de perigo. Quem é que aprende matemática? Quem é que faz as 4 operações? Se você está com medo de chegar em casa, seu pai está brigando, sua mãe vai te bater, ou o pai não vai vir, não tem o que comer direito, você não sabe se hoje vai ter paz em casa, ou se eles vão acabar brigando, vão acabar batendo um no outro, ou quem sabe no caminho de casa tem alguém, um vizinho, uma pessoa, um outro colega que está sempre de espreita para te fazer mal, para te, né, caçoar alguma coisa. Ninguém tem sossego numa coisa dessas. Então, nosso cérebro não aprende. Não é que as pessoas sejam burras. Eu não sei até que ponto nós temos tanto déficit de atenção assim, como tem sido diagnosticado, eu não duvido do diagnóstico, mas às vezes eu fico perguntando, quanto disso é déficit de atenção e quanto disso é ansiedade? Ansiedade. Então, as farpas do nosso coração, elas impedem a aprendizagem, elas criam sintomas físicos. Vão assistir, fazem uma sessão pipoca, juntem aí uns 5 ou 6 de vocês e vão assistir, tá? De graça lá no nosso YouTube, né? Essa apresentação sobre o estudo ACE, né? E cria essas questões de ansiedade e de depressão, né? A depressão, muitas vezes, é a raiva engolida. Eu não pude dizer as coisas, não pude falar as coisas e eu, né, acabo me fazendo mal, né, contra mim mesma, em vez de botar para fora, né, eu acabo voltando isso. E eu acho que uma das características mais impressionantes, né, dessas farpas é que elas nos impedem de escolher melhor, né? Não me lembro quem foi que disse assim, o que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. É isso. Precisava de fazer um pouco de MDR, precisava de fazer um pouco de terapia, quem sabe para a gente poder exercitar isso, né? No Jardim de Éden, quando Deus criou o homem, depois criou a mulher, ele tinha colocado essa árvore no jardim e disse assim, olha, se vocês comerem, tem essas consequências. Se vocês não comerem, tem aquelas consequências. Agora resolve o que vocês vão fazer. Qual é a escolha que vocês vão ter? E a gente já sabe como é que a história terminou, né? Porque a gente já leu, não foi das melhores escolhas, né, que a gente gostaria de ter tido. E com isso nós estamos até hoje lidando, né, com trauma e pecado, porque onde um anda, o outro também está, né? Dificilmente você vai ver um trauma que não tem um pecado junto ou vice-versa. Eles estão lá. E às vezes, assim, eu sei
que eu não devia fazer isso, e eu acabo fazendo. Eu sei que eu não deveria estar envolvido ou com essa pessoa, ou com essa situação. Lá estou eu, de novo. Quando eu me dou conta, eu já comi o 10º pedaço daquele bolo. Eu sei que aquilo vai me fazer mal, mas eu não consigo me controlar. E as pessoas acham, isso é fraqueza, né? Isso é falta de disciplina, falta de vontade, né? E não é, gente. Nós temos o que eu chamo de limitações neuroquímicas no nosso cérebro, que são fruto dessas experiências que não foram bem digeridas, não foram bem metabolizadas, não foram bem trabalhadas, e que fazem com que essas coisas fiquem purgando lá dentro e me impedem de fazer o que eu acho que é certo. Então, são coisas que nos impedem de escolher entre o bem e o mal. A gente pode até falar assim nesses termos, né? Eu quero fazer o que é certo, não quero ir por aquele caminho, não quero exercitar esse tipo de conduta e estou impotente de fazer isso. São as nossas farpas que fazem isso. E por isso que eu falo que é tão importante da gente tratá-las. Também elas disparam reações desproporcionais. Vocês já viram aquelas pessoas assim? Eu acho que a gente também já teve uma dessas assim, às vezes cutuca num lugarzinho assim, pá! A pessoa reage assim, super reage, né? Assim, pô, surtou, né? Precisa isso tudo não, tia, né? Calma no Brasil, não é assim, né? Ou a gente fica só olhando, o que será que aconteceu que, né, disparou esse negócio todo, né? E são essas coisas, são essas lembranças mal resolvidas, maltratadas, mal cuidadas, que fazem com que a gente tenha essas reações desproporcionais. O fato foi 10, a reação é 100. Né? Ué, não é isso tudo, né? Não precisa fazer isso. Ou então a gente tem reações inusitadas em momentos desconexos, né? Assim, pô, enlouqueceu, né? O que será que aconteceu? Sei lá, o povo lá deve achar que eu tô biruta, né? Porque falaram assim e eu, sabe, perdi a estribeira. Então a gente às vezes tem reações, ou às vezes é uma coisa assim simples e eu vou para casa chorar, né? Vou para casa, fico deprimido, não sei por quê, o que aconteceu, né? São essas coisas. Algumas farpas nos fazem esquecer, né? Não lembro, e não lembro mesmo, hein? Não lembro, eu não sei, eu acho que aconteceu alguma coisa, mas não sei o que foi, ou as pessoas falam, e outras nos obrigam, quem sabe mais comumente, nos obrigam a pensar sem parar, o que a gente chama de pensamento intrusivo. Aí eu não vou pensar mais sobre aquele acidente de carro, vou mudar de assunto mental. E daqui 15 minutos, lá estou eu de novo. Pensando naquele negócio, olhando assim, puxa vida, como foi com aquilo, né? E não consigo me livrar. É fruto dessas coisas. E o nosso corpo lembra de absolutamente tudo. Desde a concepção, mesmo aquilo que nosso consciente eu não lembro, o meu corpo lembra. O meu corpo lembra porque ele esteve presente desde sempre, desde a minha concepção, né? O corpo foi tomando esses registros e fazendo essa conta. Então, mesmo que ele não saiba falar verbalmente, ele sabe te avisar. Esse negócio aí não é bom, não. Então, o que nós podemos falar em relação a isso? Por que nós vamos tratar as farpas do coração? Porque sem sanidade não tem santidade. Muitos de vocês já me ouviram falar muito disso. Estou, inclusive, até com um podcast, né, com esse nome lá no Spotify. Uma coisa que Deus falou comigo já tem mais de 25 anos. Ele disse assim, Isli, sem sanidade não tem santidade. Não é santidade naquele sentido de sabe, viver no mosteiro, né, ir para um convento, ou, sabe, ir para o deserto, viver uma vida isolada, né, uma vida só de reflexão, né? Não, uma vida de santidade é uma vida que agrada a Deus. Deus tem um plano para a vida de cada um, né? Cada pessoa, ele tem um propósito. Ele tem algo assim especificamente para cada pessoa fazer. E se você não fizer, vai ficar, tem coisas que vão ficar sem fazer. Porque elas têm o teu nome escrito naquele propósito dele. E, assim, viver em santidade é viver de uma forma que agrada a Deus, né? Assim, lendo a Bíblia e vivendo nesses princípios bíblicos que nos protegem, né? Nos protegem do mal. Às vezes as pessoas acham assim, a Bíblia está cheia de coisas assim, não pode isso, não pode aquilo, não. E ela também nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita
e agradável, né? Então, às vezes as pessoas dizem, mas é muito xarope esse negócio. Ou então, tenta viver do outro jeito, né? Tenta viver em desobediência. Tenta viver desagradando a Deus, né? E você vai ver que mais cedo ou mais tarde, a coisa é muito pior. Então, a vontade de Deus, ela nos protege. O não nos protege. É aquilo que diz assim, não, você não vai atravessar a rua sem segurar na mão da vovó, porque senão o carro pode te pegar. E Deus fala assim conosco, Sli, não vai fazer essas coisas assim, porque isso você vai me atropelar com esse treco. Não vale a pena. Então, os preceitos do Senhor são para nos proteger, nos dar gozo, paz e alegria. E às vezes a gente vive coisas difíceis, mas quando a gente dorme bem com consciência, sabendo que nós estamos andando em santidade, a gente dorme bem. A gente não fica criando mais farpa, porque senão a farpa fica criando mais farpas, e aí lá vai a coisa, né? Então é importante a gente ter essa consciência, nós precisamos curar essas farpas para a gente poder viver de uma forma que agrade o Senhor. Né? E essa é a coisa, vocês vão ver, das raras vezes que Deus falou comigo em espanhol, porque foi no Equador que ele me disse isso, né? Mas mesmo em português tem esse mesmo sentido, vocês veem que a diferença entre santidade e sanidade é o T, né? É a cruz de Cristo. Então, para eu poder viver essa santidade, eu preciso curar o meu coração. Eu preciso poder tirar as farpas, resolver essas lembranças difíceis, as coisas que me machucam do passado, as pessoas que me machucaram no passado, as pessoas que me machucam no presente, né? Então, a gente precisa ver isso. Como eu disse, as farpas nos impedem de escolher entre o bem e o mal. E a gente precisa poder exercitar essa capacidade. É a primeira coisa que Deus nos dá depois de nos dar a vida. É a possibilidade, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Ele nos criou, e aí ele disse assim, escolhe. Escolhe como é que você vai viver. Escolhe como é que você vai se portar. Escolhe quais as decisões que você quer fazer, né? Então, quando a gente não consegue escolher o bem, não dá, tem farpa. Pode procurar. Muitas vezes a gente não consegue deixar para trás as coisas de criança. Eu acho tão interessante que justamente no versículo, né, no capítulo do amor, que todo mundo lê em casamento, né, o amor não se arde de ciúmes, né, faz bem, né, o 1 de Coríntios, ele também fala assim, quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança. Eu pensava como criança, eu agia como criança. Mas agora que eu me tornei adulto, eu deixei as coisas de criança para trás. E, no entanto, quando nós temos uma farpa no coração, há momentos em nossa vida que alguém tropeça naquilo, alguma experiência tropeça naquilo, e eu reajo como criança. Às vezes, isso não é um grande problema, né? Mas às vezes é um problemão. Porque criança de 7 anos não pode dirigir carro, né? E se eu estou me portando assim, eu vou acabar batendo na vida. Tem momentos que isso não é um problema, né? Às vezes eu conto a história, eu cortei minha cabeça uns quantos anos atrás, precisei levar pontos e não sei o que mais, fui para o médico, o médico me deu aquela injeçãozinha maravilhosa da anestesia, começou a costurar a coisa, e a enfermeira, que eu não sei nem o nome dela, mas eu a abençoo cada vez que eu me lembro dessa história, ela virou para mim e disse assim, você quer que eu segure na sua mão? E eu falei, quero. Porque quando a gente se corta, quando a gente adoece, quando a gente se machuca, todos nós viramos crianças, né? Tá com dor de dente, leva comidinha, não sei o que mais, tá com dor de barriga, a febre, todos nós regredimos e nos portamos feito criança. A gente fazer isso um pouquinho, não tem problema nenhum. Eu ter, assim, uma pessoa para segurar na minha mão enquanto a minha cabeça está sendo costurada, foi tudo de bom, foi maravilhoso. Minha mãe não estava por perto, minha mãe já tinha falecido. Então, assim, foi muito bom ter isso. Mas, assim, eu não posso viver com uma pessoa segurando na minha mão, me ajudando a enfrentar as minhas dificuldades de adulto. Então, um pouquinho, né, é bom, porque, inclusive, Jesus dizia, né, que a gente entra no reino de Deus feito criança de 5 anos. Então, tem coisas que nós precisamos resgatar da criança normal, saudável. E o que nós precisamos fazer é curar aquela criança que realmente está machucada, magoada. Isso sim nós precisamos curar, porque ela pode criar um bando de problema para a gente. Se nós nos portamos como criança em situações, como o chefe
né, com situações no casamento, com os filhos, aí é complicado. Como eu falei, nós temos também um coração infeccionado, né, e que não se cura, e aí ele fica purgando porcaria. Então a boca fala do que está cheio o coração, nosso coração também fala do que está cheio de farpa. Então nós vamos falar besteira, nós vamos fazer besteira, nossa vida vai refletir essas farpas. Nós nos machucamos e machucamos também outras pessoas. Então, as farpas fazem mal para os outros, né? E isso é ruim, porque às vezes a gente machuca justamente as pessoas que a gente mais ama, porque são as pessoas com quem nós mais convivemos, né? E, finalmente, nós repetimos conduta e passamos os nossos pecados à próxima geração. Aí, tudo aquilo que, assim, quando eu crescer for grande, eu não vou fazer que nem minha mãe e meu pai. Eu vou fazer diferente. Não vou fazer assim. Aí, de repente, eu sou mãe, me casei, sou mãe, tenho filhos, e um dia eu tô assim, pá, me escuto falando do jeitinho que minha mãe fazia, do jeitinho que meu pai fazia. Zé, ai, tá aí, né? Por quê? Porque aquilo é mais forte, né? Modelo incorporado é um negócio forte. Mas a gente pode escolher viver de formas diferentes. Mas, para isso, precisamos curar o nosso coração. Como é que nós podemos fazer isso, né? Em primeiro lugar, isso daqui, assim, são algumas ideias, porque é um processo, né? Assim como o perdão, a cura é uma decisão e também um processo. Então, em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que nós temos farpas. E eu fico muito feliz de ver todos vocês aqui, porque de alguma forma ou de outra, vocês estão reconhecendo que tem. Senão vocês não teriam vindo para um curso desses, né? Que fala, vamos curar as nossas farpas, vamos curar as coisas que machucam o nosso coração. Então, o primeiro passo é esse. E vocês conhecem muita gente que não faz este primeiro passo sequer. Não estão prontas para fazerem isso, têm medo de fazer isso, porque sarar também tem um preço, né? Então, a gente precisa reconhecer. E aí nós precisamos identificar quais são, nomeá-los. E tem muitos que a gente é capaz de nomear facilmente, e outras que vão surgindo na medida em que a gente sara de algumas coisas, aí outras vão aparecendo. Quando eu acho que eu estou assim, mais ou menos arrumado, aparece mais uma outra assim. Mas eu tinha uma professora que dizia assim, que um problema bem definido, ele já está meio resolvido. Se eu puder, pelo menos, identificar o que é que está me acontecendo, eu vou poder fazer alguma coisa em relação a isso. Olha, um exemplo. A gente vai no médico, tem uma dor de cabeça, tem uma dor disso, tem uma dor daquilo, vai no médico, vai no outro médico. Ninguém sabe dizer o que é. Olha o desespero que é se a gente tiver um filho. E, doutor, o que meu filho tem? Não sei, nós vamos ter que fazer mais exames. Aí faz mais exames. E, doutor, o que meu filho tem? Não sei, a gente não está conseguindo identificar o desespero que é. Enquanto que se te diz assim, olha, é uma coisa assim grave, mas a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ficar bom, opera, dá remédio, não sei o que mais. Ah, então tá. Então a gente passa a ter esperança. Mas quando fica aquele negócio assim, ai, o que é? É complicado. Então, a gente precisa identificar, nomeá-los para a gente poder ir sarando. E aí a gente faz aquela oração perigosa, gente. Oração perigosa. A gente pede para Deus fazer tudo o que for necessário para me levar à sanidade. Senhor, custe o que custar, eu quero ter um coração são. Eu quero ter um coração saudável. Eu quero ter uma vida que espelhe cada vez mais a pessoa do Senhor Jesus. Eu quero ter uma vida que lhe agrade, Senhor. Eu quero ter uma vida que faz o bem para outras pessoas, que eu possa investir no reino de Deus, de trazer um pedacinho do reino de Deus, né, para minha convivência. Esse é o desejo do meu coração. E eu preciso, Senhor, que o Senhor faça, e eu lhe dou permissão, eu lhe dou espaço na minha vida para fazer o que tiver que fazer, de forma que eu possa ter um coração curado. E essa cura sempre passa, ai gente, passa pelo perdão, né? Perdão é um negócio assim para o cristão que ele não é opcional, né? Jesus nos dá o Pai Nosso, e aí quando ele termina, ele diz assim, por quê? Se vocês não perdoarem os pecados, né, uns dos outros, tampouco o Pai do céu vai perdoar os teus. Aí eu só fico olhando para aquele negócio assim, Zé. É,
complicado. Não tenho vontade. Eu não perguntei se você tem vontade, Sli. Eu perguntei se você vai perdoar ou não. E eu acho que o perdão é uma decisão e ele é um processo, né? E eu tenho muitos desses na minha vida. Alguns eu já venci, realmente. Hoje, assim, eu olho para trás e penso, não, tá resolvido. E tá resolvido, tá limpo. Aquele lugar da faca foi embora. E tem outros que eu confesso para vocês. Eu continuo no desenvolvimento, no andamento, no desenvolvimento deste perdão na minha vida. Mas ele começa com uma decisão. Diz, olha, Senhor, não interessa o que eu penso, o que eu sinto, né? Eu decido perdoar a pessoa. Eu decido que, em vez de estar vinculada àquela pessoa, pela mágoa, pelo ressentimento, pela vingança, né? Pelo receio, eu quero estar vinculada com a pessoa através do perdão, né? Do bem-estar, da bênção, né? Porque o Senhor não vai me abençoar, sabe? Se eu não conseguir também abençoar quem me faz mal. E isso eu acho assim, o evangelho é um negócio complicado, né? Ore pelas pessoas que te fazem mal. Abençoe os teus inimigos. Ai, gente, fala sério, né? Vamos combinar? Fala, é um negócio difícil isso. E dizer assim, eu tenho vontade de abençoar as pessoas que me fizeram mal. Eu não tenho vontade. Eu não vou te dizer que eu tenho, mas eu estou aprendendo a fazer isso. Se por mais nada, em obediência. E é interessante, na medida em que eu peço ao Senhor, abençoe o fulano, abençoe a Beltrano, a fulana e não sei quem mais, e aquilo ali. Eu tinha um pastor que ele tinha um tempo de oração e ele tinha várias listas. Então, ele orava pelas pessoas que estavam enfermas, ele orava pelas pessoas que tinham necessidades financeiras, pelos membros da sua igreja. E a última era assim, a lista dos inimigos. A lista dos inimigos pelos quais ele orava todos os dias, né? Eu me lembro daquilo, eu nunca me esqueci disso. A gente tem que ter lista de inimigo. Né? E quem sabe a gente não tem muitos inimigos, mas a gente tem pessoas que nos magoaram, ou que a gente está chateada, né, e outras pessoas que realmente nos fizeram mal. Então, é um desafio, né? Eu acho que a vida cristã não é uma vida assim, que a gente consegue viver sem o poder do Espírito Santo dentro de nós, para exercitar, nos dar a vontade, né? O querer e o fazer, né? Da vontade do Senhor. Então, eu posso falar um dia inteiro sobre perdão. Hoje, assim, basta dizer que não é uma alternativa para a reconciliação é. A reconciliação, às vezes, não é aconselhável, né? A gente, às vezes, não pode conviver com uma pessoa, porque ela continua sendo perigosa. Nem sempre assim, vamos viver uma história de Cinderela e todos viveram felizes para sempre. Não, às vezes não dá, às vezes não é possível a reconciliação. Até o apóstolo Paulo dizia, na medida do possível, vivam em paz com todas as pessoas. Né? Então, assim, é na medida do possível, que às vezes dá e às vezes não dá. Tem pessoas que são perigosas, que não mudaram, quem sabe não vão mudar. Né? Então, não vale a pena a gente, né, ficar se arriscando com isso. Agora, perdoar, né, eu poder soltar essa farpa do meu coração através do perdão, isso nós temos que fazer sim. E o que nós temos mais, quem sabe aqui no nosso grupo de encontro, são curar essas lembranças. Como é que a gente pode ir curando as nossas lembranças, né? Reprocessá-las, metabolizá-las, digerir essas coisas, fazer com que o nosso cérebro perca essas limitações neuroquímicas e possa, né, voltar a fluir nessas redes neuronais, né, das nossas lembranças. Também é importante a gente dar tempo ao tempo, né? Porque às vezes as pessoas não se dão conta que se a gente quebrou a perna, a gente leva vários meses, né, para poder voltar a andar nela. E depois tem que fazer fisioterapia e exercício, não sei o que mais. Quanto mais o coração que se rompeu. Então, vamos dar tempo a isso. Vamos precisar aprender novas condutas, né? Se aquele jeito antigo de funcionar, de reagir, não funcionava, eu não vou ficar insistindo, né? Vamos mudar de vida, gente, né? Não adianta a gente ficar fazendo a mesma coisa, e esperar resultados diferentes. Então, vamos aprender novas condutas. E, às vezes, isso é um desafio, mas a gente, na medida que a gente sara, isso se torna possível. Porque eu posso escolher como é que eu vou reagir. Eu posso escolher cada vez mais como é que eu vou responder. E, finalmente, apesar de que não é o menos importante, né, é gastar tempo com Deus.
quando a gente anda com Deus, ele aparece. Isso aparece. Né? A gente fica ligado naquele canal de quem é o Todo-Poderoso e é o íntimo. E é como que essa intimidade com Deus vai se tornando cada vez mais uma realidade na nossa vida, né? E a gente pode refletir mais com quem a gente anda. Se a gente sabe, como é que é aquele ditado que diz, me diz com quem você anda e eu vou te dizer quem você é, né? Em parte isso é verdade também com o Senhor, né? Se a gente anda com Ele, as pessoas dizem, mas quem são esses cristãos? Olha só como eles se portam, olha só como eles reagem, olha como eles falam as coisas, olha, assim, eles são meio diferentes, né? Eu me lembro, eu sou de uma geração, agora a gente fala assim, né? Eu sou sexta geração de evangélica por parte da minha mãe, protestante, né? Por parte da minha mãe, quarta por parte do meu pai. Então, eu venho, assim, de uma linhagem, por um lado, muito abençoada, e por outro lado, eu sempre digo, não é vacina, não quer dizer que agora, assim, eu saí de uma família perfeita, porque não foi assim. Mas eu venho de uma geração onde os cristãos eram conhecidos, protestantes, a gente era tudo herege. Tudo era herege, né? Mas a gente era herege, mas éramos conhecidos como pessoas honestas. Olha, eles são tudo assim, protestante, herege. Mas eles são honestos, você pode contratá-los porque eles são assim. Porque de alguma forma eles percebiam que a gente andava com Deus. Então essa honestidade vinha da nossa religião. Não vinha da nossa religião, vinha do nosso andar com o Senhor. E eu acho que isso é uma coisa que precisamos resgatar, né? Quem somos, né? Como é que nós podemos viver de uma forma que a gente espelhe cada vez mais a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero deixar essa palavra aqui com você. Não, eu vou deixar isso para depois. Agora nós vamos fazer nosso exercício. Tá legal? Puxem aí a sua folhinha de papel. Né? E eu quero que você dobre, cadê a minha folha? Ai, a minha folha sumiu. Ai, sumiram com a minha folha. Vou pegar outra aqui. Eu quero que você dobre ela em 4. Vamos dobrar assim. E aí vamos dobrar de novo. Bom. E abre. E a gente vai ter, deixa eu ver se eu entro aqui no... Tá. A, B... Ih, vem copa aqui. Deixa eu ver, vai lá. Não vou conseguir. Aqui. Então, onde é que começa aqui? A, B, C e D. Vamos escrever aqui. Vou botar aqui para vocês verem também. A, B, C e D. Dá para ver? Não tem mistério, né, gente? Então tá. Vamos colocar aqui a folha. Eu quero ensinar um exercício para vocês. Nós vamos fazer o que a gente chama. É conhecido como abraço da borboleta, ou abraço grande, ou abraço do anjo também. Tem uma amiga minha, um amigo meu que chamou, batizou isso do abraço do anjo. Então, ó, todo mundo sabe se abraçar? Né? Então, esse é o abraço grande ou abraço do anjo, como vocês quiserem. Uma mão para cá, outra para lá. Eu quero ver todo mundo fazendo. Bora lá, gente. Mexam-se. Acorda. Vamos ver, todo mundo aí. Né? O abraço da borboleta, eles fazem mais assim, com o dedinho aqui, né? Pode ser aqui mais no peito, para quem quiser, quem se sente mais cômoda dessa maneira. Ou então, eu gosto mais do abraço do anjo, assim, sentir aqui. Tá legal? Todo mundo tá fazendo, deixa eu ver todo mundo fazendo, isso mesmo. Deixa eu ver essas mãozinhas. E é uma e a outra, não é juntos, tá bom? É uma e a outra. Tá vendo as asinhas do anjo? Ó, asinha da borboleta, tá aí. Tá legal? Então tá, aprendeu o exercício? Ótimo. Você vai precisar dela, não esquece. Aqui, nesse A,
Eu quero que você exercite os seus dons de criança e desenhe um coração. Já que a gente está aqui, né? Tá de coração, vamos desenhar um coração. E nesse coração, desenhe uma farpa. E nessa farpa, escreva uma palavra ou duas no máximo, que descreva essa farpa. Que quando você olha assim, está ali. Gente, ninguém aqui é Picasso, tá legal? Todo mundo... É aquele coraçãozinho mesmo. Vamos desenhar aqui, né? Esse coração. Bota uma farpinha aqui. E aí escreve em cima da farpinha. O que é essa experiência? Foi uma palavra difícil que seu pai falou para você? Foi um divórcio, quem sabe? Foi uma traição? Ou uma coisa mais simples também, né? Um acidente, né? Uma coisa assim. Né? Então, aqui tem umas letras, está dividido em quatro. Deixa eu desenhar aqui para todo mundo ver. Dá para ver assim? Então, quando você olha... Deixa eu ver se tem uma caneta mais grossinha. Quando você olha para essas coisas, e olha para essa farpa e olha para esse coração, numa escala de 0 a 10, tá? 10 é o pior, que é uma coisa assim, pior dificuldade. 0 é nada, tá? Quando você pensa nessa farpa, de 0 a 10, quanto que ela te incomoda agora, hoje? E aí escreva isso, né? Vamos dizer. Quanto é que é 7? Eu estou inventando, gente. Então, aqui, né, faz uma caixinha aqui embaixo e escreva esse número, de 0 a 10. Quanto é que te incomoda? Põe nessa caixinha aqui. Ninguém precisa ver, ninguém precisa saber. Igual do Zoom é que ninguém está olhando por cima do ombro também não. Então não tem esse perigo. Tá legal? Pronto? Então vamos lá. Eu quero que vocês pensem na farpa um instantinho e nós vamos fazer o abraço do anjo um instantinho. Tá legal? Até eu mandar respirar. Combinado? Todo mundo? Deixa eu ver. Pensa nessa farpa. Respira fundo. Solte. E agora, pense no que apareceu. O que apareceu para você? E faz um desenho nesse B. Nesse segundo quadrante aqui. Deixa eu ver aqui. Vou botar contra mim aqui, tá bom. Aqui. Bom? Faz um desenho. Gente, rabisco, pauzinho, rabisco. Do que você quiser, do que apareceu.
Pronto? Agora, quando você olha, quanto que te incomoda, de 0 a 10, e põe numa caixinha aqui. Põe esse número de 0 a 10 aqui nessa caixinha. Você tem? Você tem. Aqui. Legal? Olha para o desenho, pensa naquilo. Vamos para o abraço do anjo? Bora lá. Respira fundo. Solta. E agora, nesse terceiro quadrante, aqui, faz um desenho do que como está agora. De como está agora. Desenha o que está aparecendo. Quando você pensa naquela farpa, né, coloca ali. E aí, quando você pensa nesse desenho, né, na caixa do C, quanto que incomoda para você agora, de 0 a 10, e põe nessa caixinha aqui embaixo. Esse cantinho, aqui nesse cantinho da folha. Zero a 10, 10 é o máximo e 0 é nada. Pronto? Bora lá. Pensa no seu desenho. Respira fundo. Solta. E agora, a nossa última caixinha aqui, né, na D.
desenha o que apareceu, o que você quiser, que está ligado, quando você pensa naquela carta, no que está surgindo, se mudou alguma coisa, se está igual. E agora, quando você olha para esse desenho, esse último que você está fazendo aqui, o D, né, no quadrante D, quanto que te incomoda quando você pensa nisso tudo? De 0 a 10 e põe aqui embaixo, nessa caixinha. E vamos lá, para o nosso abraço do anjo. Pensa nessa última caixinha, nesse desenho. Respira fundo. Solta. E agora vira sua folha. Está escrita, mas vira sua folha. E nesse desenho inteiro, faça uma coisa de como é que você se vê a futuro. Se você fosse me contar, olha, depois daquilo, ficou assim, foi assado. Como é que você se vê nisso tudo a futuro?
E aí coloca um título. Se eu fosse levar esse quadro para o museu e fosse, né, pendurar, eu tenho que dar um nome para o quadro, tem que dar um título, né? A gente vai, né, pendurar lá no museu. Então, que título você daria para esse desenho? Para isso, para esse conteúdo, né? Porque não é o desenho em si, né? Porque a gente não desenha muito melhor, acho. Então, menino de 5, 6 anos. E agora olha para o seu desenho, pensa no seu título e vamos fazer mais uma vez o abraço do anjo. Né? Olha para esse desenho, uma coisa onde você se vê a futuro, né? Então pensa nesse futuro, nesse título do quadro. Respira fundo, solta. Aqui no chat podem colocar aqui. Coloca uma palavra para descrever como você está agora. Leve, grata, leve, com esperança, triste, valorizada, em paz, leve, saltando, animada, calma, preenchida. Ai, que bonito, em paz, bem, confiante, feliz, tranquilo, esperança, paz. Ai, coisa bonita. Uma nova pessoa segura, preocupada, um pouco mais calma, melhor, em paz. Coisa, ai, que bom. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos dividir vocês, né, em grupinhos de 4 ou 5 pessoas, né? Vocês vão lá para... E a gente vai colocar assim, né, aleatoriamente. Eu sei que todo mundo, metade vai querer fugir, gente. Vocês vão tirar, vocês vão ganhar o que vocês investirem, né? Ninguém é obrigado a falar, ninguém é obrigado a mostrar o desenho, mas nós vamos dar meia hora para vocês conversarem um pouquinho, trocar figurinhas, porque uma das coisas que eu tenho visto, grande parte da cura é nesses grupos. Um dia desses eu fiz um exercício parecido e foi interessante de ver que realmente as coisas acabaram de ficar bem, foi depois que conversaram. Não foi o exercício em si, apesar de que ajudou muito, mas foi depois de compartilhar. Acho que existe uma razão pela qual Deus nos fez seres tão sociais. Então, não se aperreie, todo mundo aqui é legal, todo mundo é bacana. Tá bom? Vão para os seus grupinhos, compartilhem, né, um pouquinho o que vocês quiserem sobre o que vocês pensaram, como é que foi para vocês, tá legal? Dou meia hora e aí nós vamos voltar e eu vou fazer um convite para vocês. Tá legal? Então, tá pronto aí? Alguma dúvida? Pronto? Então, vamos lá. Alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu ver. Buscando um sonho. Então, vamos lá. Tchau, gente. Até já. Não tem problema. Então, a bênção é de Oséias. E Deus fala assim: eu vou atrair você.
E eu vou levar você para o deserto. E nesse lugar difícil, de tanta adversidade, né, de tantos problemas, eu vou falar para o seu coração. E nesse lugar eu vou falar para o seu coração com carinho e com ternura. E eu vou lhe devolver os campos de uvas e eu vou transformar este vale de desastre, essa situação de problemas, de tribulações, em uma porta de esperança. E aí você vai me responder a mim, o Senhor, como você me respondia quando você era moça, quando você era moço. Assim, quando você saiu da terra do Egito e veio viver comigo, quando você me chamou para viver no seu coração. E você vai deixar de me chamar Senhor, Senhor, e vai me chamar de esposo, de meu marido, porque nós vamos compartilhar intimidade. E eu vou tirar da sua boca e da sua mente esses pensamentos falsos. E nunca mais vocês vão se lembrar deles. Amém? Essa é a bênção para vocês hoje. E eu quero fazer um convite. Quero fazer um convite para vocês. Deixa eu abrir aqui, que assim vocês vão me acompanhando. Para continuarem, para a gente continuar se encontrando, né? E esse convite é para você que participou, que você se inscreveu, né? E eu quero falar assim, para quem que é esse grupo e para quem não é, tá legal? Então vamos falar para quem é esse grupo. Esse grupo, que nós vamos continuar nos encontrando uma vez por mês, numa segunda-feira, é para as pessoas que quiserem se conhecer melhor, para as pessoas que querem trabalhar, né, essas experiências difíceis, essas farpas que a gente fala do coração, pessoas que querem realmente, né, arrumar. Quem sabe a gente arrumou uma farpa grande hoje, mas tem outras situações, outros aspectos que a gente sempre pode estar melhorando. Também as pessoas que querem se libertar de questões do passado, que ainda lhe afligem, né? Às vezes a gente acha que não, mas quando a gente cutuca, ainda sai aquelas coisas. Pessoas que querem ter ensinamento sobre os temas emocionais desde uma perspectiva bíblica e científica, né? Porque eu acho que as duas coisas andam junto, né? A ciência nunca contradiz a Bíblia, né? Porque o Senhor é quem criou tudo. Quem quiser participar de uma comunidade de compartilhamento e crescimento integral. Esses grupinhos, as pessoas vão fazendo amizade, né? A gente fez uma amizade tão bonita em vários grupos do ano passado, deu até dó da gente encerrar, né? O pessoal trocou o WhatsApp, ficaram amigos, foram tomar café, e outras continuaram se encontrando pelo Zoom e outras formas, e outras assim, levaram aquilo no coração. Então, aqui é um espaço onde a gente também tem interesse de criar comunidade. E também quem quiser, né, crer, né, as pessoas que creem na oração, que querem crer na oração, né, e nas práticas bíblicas, como uma forma da gente andar juntos nesse processo de sanidade, debaixo das asas de cura do Senhor. Então, assim, ele tem esse aspecto pastoral, né, um aspecto, assim, bonito, né, do Senhor, querer falar conosco, com o nosso coração, nos ajudar a andar mais com ele. Agora, esse convite não é para a pessoa que quer uma solução rápida e milagrosa, porque milagre é outro departamento, eu não, né, os milagres que eu conheço são esses lentos mesmo, mas que a gente tem hoje ferramentas para fazer mais depressa do que antigamente. Né? Se você quer ficar reclamando da vida das outras pessoas, esse grupo também não é para você, porque nós temos interesse em ajudar as pessoas que querem realmente mudar. Então, se você não tiver interesse em mudar, você quer mudar os outros, quer mudar a situação, coisas que estão além da nossa possibilidade, também esse grupo não é para você. E quem não estiver disposto também a pagar um mínimo, né, para investir na sua sanidade, porque eu acho que assim as coisas têm um preço, né? Não precisa ter, às vezes, assim, o preço mais alto, né, foi a vida do Senhor Jesus por nós, né? Que assim, foi de graça, mas não foi barato, né? Então, nós precisamos poder fazer isso. Então, o convite é esse, né? É um encontro mensal na segunda-feira, das 19 às 21 horas, como nós fizemos hoje. Vai ter uma taxa mensal recorrente de R$ 37,00 para quem se inscrever hoje. Se você deixar muitos dias, o preço vai subir, né?
E ele vai continuar subindo, porque o preço realmente normal é de 97. A gente está, né, fazendo um preço especial para vocês. E vão encerrar essas inscrições, né? E aí a gente não vai deixar mais as pessoas novas entrarem. Quem sabe se a gente lançar de novo o ano que vem, tudo bem. Mas esse ano já, depois que a gente encerrar em agosto, não vai ter mais possibilidade. A gente grava a parte teórica, que é a parte que eu ensino, assim como eu ensinei hoje sobre as farpas. Então, isso daí fica gravado e vocês podem assistir depois, né? Fica disponível para vocês poderem ver, né? Inclusive, assim, se você perder, você pode ir lá assistir. Você perde essa convivência, né, da comunidade, mas você pode continuar, pelo menos, acompanhando e fazendo o exercício, né? Eu acho que tem muito valor participar ao vivo, porque com o tempo a gente vai aprendendo a ter confiança uns nos outros e existem coisas que só acontecem realmente nessa intimidade de comunidade. E a gente publica essas datas com antecipação, né? A gente já tem as datas até, acho que julho de 2023, né? De forma que vocês já podem se organizar para não faltar e não perder, podem se organizar com antecedência. E nós estamos oferecendo também hoje, né, a possibilidade de pegar um preço especial para participar da loja da Benção. Não sei se a Rosângela ainda está aqui, né? A Rosângela já foi na loja da Benção e catou que ela precisava a benção dela, né? E é um lugar assim, é um exercício baseado na loja mágica do Moreno, do Psicodrama, e não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com troca, né? Então, assim, você quer felicidade, você vai ter que entregar tristeza, né? Mas o lindo é como é que a gente vai fazer essa negociação. Então, muita gente tem esses lixos, essas farpas lá dentro, né, que querem, né, se desfazer, né, e as portas vão se abrir, né, e a dona Benedita vai vir. Tá aí a Rosângela. Você quer falar alguma coisa, Rosângela, da sua experiência? Fala rapidinho. Não, é a experiência única, quem passa e se entrega para o processo e entende o quanto que aquilo ali é maravilhoso, é lúdico, né? Mas fica marcado de verdade dentro da gente, é uma coisa que a gente nunca esquece. Isso aí. Então, a gente troca uma coisa que a gente quer se desfazer, já não quer mais ficar com aquilo, os nossos lixos, muitas vezes, né? Ou as nossas farpas. Ou as nossas farpas mesmo, né? Em troca. E a dona Benedita já me prometeu, ela é a proprietária da loja da Benção, ela já me prometeu que vai ajudar você a trocar essas diferentes características, né? Desde que você esteja disposto a entregar aquilo que não lhe serve mais. E nada é feito com dinheiro na loja da Benção, tudo é na moeda de troca mesmo. Então, aí os dias e as datas é um exercício baseado na nossa imaginação, mas que se concretiza, porque o nosso cérebro é muito interessante, né? Então, ele se deixa exercitar a nossa imaginação e a gente pode... Ele chamava antigamente, né? Se chama a loja mágica, mas para nós é uma loja da bênção, porque a gente vai lá buscar as nossas bênçãos e a gente tem feito vários desses nos atos de cura, né? Que a gente trabalha e agora a gente está online, então a gente está fazendo online também. E aí também o convite para Asas de Cura. Asas de Cura é gratuito, vai ser no dia 30 de setembro a 1º de outubro, são 2 dias de palestras, de ensinamentos, e você pode ver as edições anteriores, e também temos o nosso podcast no Spotify, que sai todas as quartas-feiras, né, sobre Sem Sanidade Não Há Santidade, que a gente faz junto com Marcela Bastos, né, e tem sido uma bênção também para a gente, né. Vocês vão receber essas informações, né? Se vocês quiserem, lá na nossa plataforma mesmo, vocês podem, inclusive, assistir de novo o exercício que nós fizemos. E eu gostaria de encorajar vocês a se inscreverem, eu gostaria muito de ajudar, é a minha forma de poder ajudá-los, né? Tem gente, eu quero fazer terapia com você, quero fazer terapia com você, mas eu não dou conta, não tem como atender tantas pessoas, mas tem sim como ajudar a curar o coração. E essa é a forma que eu encontrei nesse momento de poder ajudar mais pessoas, né? Então, a gente vai ver diferentes assuntos, diferentes temas, o que nos tem paralisado, o que nos tem, né, o que está nos faltando, o que está nos sobrando. Então, eu quero convidar vocês, né, a participarem, né, todos os meses, né, que a gente vai até eu cansar.
Até eu não ter mais ideia. Agora, eu não tenho mais ideia, a Rosiane já sabe que eu vou faltar ideia. Eu, se não tiver a Edith, que me conhece há muitos anos, que eu não vou nem falar, né, sabe que assim, faltar ideia para mim é dizer que eu estou de depressão. Pode me dar antidepressivo, porque eu sou uma pessoa que tem ideia nova todos os dias. Minha mãe já fica, lá vem ela de novo com as coisas dela. Mas graças a Deus. Então, assim, a gente vai ter essa oportunidade de fazer isso. E algumas pessoas, quem sabe lá na frente, se quiserem aprender a dirigir esse tipo de grupo, também nós vamos ter um grupo de formação de facilitadores para esse tipo de grupo, né, para poderem aprender, né, e desenvolver isso também, né, nas suas áreas de trabalho, nas suas esferas de influência, como eles falam, né? Então, já abrimos agora, né, agora mesmo, assim, as inscrições, né? Tem esse link que está aqui no chat para vocês, podem só, basta, né, apertar o link que vai te levar para a página, né? É um encontro por mês, numa segunda-feira, das 19 às 21 horas, né? Outras pessoas, eu estou vendo aqui gente que já participou do nosso grupo de pessoas divorciadas, que nós tivemos também, que é do mesmo estilo, tivemos pessoas de cura para o coração, né? Estou vendo a Glenda, estou vendo a Gláucia, a Liege, né? Várias de vocês que participaram conosco no passado e estão aqui também conosco hoje. Estamos aí para até acabar. Não, estou vendo vocês tudinho. Vocês ficam me vendo, mas eu gosto de ver vocês, eu mudo de tela para poder vê-los, né? Então, tem dois preços, né? Tem um preço só para os encontros e tem um outro preço que inclui a Loja da Bênção. A Loja da Bênção eu vou ter também um outro preço avulso para as pessoas que não participarem, que não participam disso, mas que querem participar, e vai ser bem mais alto o preço, porque é um exercício muito interessante e que vale a pena, assim, a gente participar. Foi tão lindo, nós fizemos isso muitos anos atrás, fizemos um retiro de fim de semana com, acho que éramos 18, 19, 20 pessoas, e eu estava de proprietária, né, de Dona Benedita, e no final do dia, do último dia, eu também quero ir, eu também quero ir para a Loja da Bênção buscar minha bênção, né, porque eram tantas coisas bonitas, né, e então uma delas se fez de proprietária e eu pude também realizar um sonho meu que eu tinha de muitos anos, e foi muito bonito, nunca esqueci, até hoje eu tenho guardado, né, essa bênção que eu fui lá buscar e que se tornou realidade. Realmente era um sonho de ver as pessoas, né, se formando, né, lá no Equador, e eu tive essa graça também de Deus. Diga, Raquel. Nome maravilhoso esse dela. É verdade. Boa noite, doutora Esli, demais pessoas aqui presentes, colegas, né? Enfim, tem uma pessoa que perguntou aí, eu acho interessante, né? Eu não sei se a senhora viu, que ela é de outra religião, mas se ela pode participar. Pode participar. Quem quiser, não tem que ser, né, da nossa religião, nem nada assim. Qualquer pessoa participa. A única coisa que a gente pede é respeito de todos os lados, né? De nós também, pelas pessoas que têm crenças diferentes, assim como pessoas que têm crenças diferentes de nós em relação a nós. E eu acho que nós estamos aqui para trabalhar no amor, né? Nas nossas farpas, e todo mundo é bem-vindo. Nós não temos restrição. Eu só gosto de avisar que a gente trabalha desde uma perspectiva pastoral, cristã, assim, porque às vezes as pessoas se surpreendem. Eu não pensei que fosse isso. Não, eu não quero que seja uma surpresa desagradável também, né? Mas as pessoas sempre, todo mundo é bem-vindo. Todo mundo que quiser participar é bem-vinda, todo mundo pode vir. E vocês participam também, né? Podem se inscrever até quando vocês quiserem. O dia que vocês não quiserem mais, vocês cancelam a assinatura e pronto, acabou. Não era o que eu pensava. Ou quem sabe, bom, agora eu estou em outro momento da minha vida, ou, né, agora eu quero andar sozinha, ou seja, pela razão que quiser, né? Então, aí ninguém é obrigado a ficar para sempre também, né? Vou colocar aqui mais uma vez o link, estão procurando. Né, tá aí. Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Doutora Esli, lembrando, né, que essa promoção vai até o dia 3 de julho.
tá? Isso é importante. Se você tiver alguém que você queira convidar e enviar o link, essa promoção vai até o dia 3 de julho. Tem mais uns diazinhos assim, se vocês conhecerem alguém que queira participar também, vocês contam para elas e convida, né? E os preços estão tudo nesse link aí para vocês poderem ver. Depois do dia 3, vai subir o preço. Isso aqui é um preço especial para vocês que vieram assim, nos prestigiar, né? Nesses dias que estão confiando no nosso lançamento, né? E depois o preço vai subir, vai continuar subindo, e quando chegar agosto, que a gente vai começar, aí a gente vai encerrar e ninguém mais vai entrar. Aí a gente vai... Doutora Sli, tem uma pessoa que perguntou, mas o que seria a loja da bênção? A senhora explicou mais ou menos, mas tem como explicar mais um pouco? Posso explicar. A loja da bênção é um exercício que a gente faz na nossa imaginação, mas em grupo, né? Então, a gente escolhe uma pessoa que queira ir para a loja, e ela tem uma coisa que qual ela quer se desfazer, ela quer trocar, né? Então, às vezes a pessoa quer trocar, digamos assim, ou às vezes melhor assim, ela está precisando de alegria na vida dela, precisando de paz, de sabedoria, né? E ela está disposta, então, a entregar a confusão, né? Os conflitos. E aí a gente vai negociar como é que ela vai fazer isso, né? Então, nós vamos negociando, e aí como é que é essa bênção, de que jeito que ela é, né? Para a pessoa poder receber a bênção do jeitinho que ela quer. E aí ela vai receber também a bênção na sua imaginação, não é uma coisa que a gente tem, porque não é nada físico, não tem dinheiro, não tem nada físico. Mas ele é tão real, pergunta para a Rosângela aí, ele é muito real. Eu sei porque eu tenho a minha bênção até hoje, né? E é muito interessante como isso funciona, né? Eu tenho a minha até hoje, Esli. Ó. Aqueles olhos verdes. Ó. Na Igreja Batista em Brasília. Olha aí, então eu tinha até me esquecido, tá aí, né? Tantos anos atrás eu ainda tenho a bênção dela, não se esquecer da bênção dela. Que lindo, muito bonito. Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Doutora Asli, Diga, Júlia. primeiro, gratidão imenso por estar aqui neste grupo maravilhoso e ter a oportunidade de lhe ouvir mais uma vez, e trouxe um olhar bem diferente para aquilo que foi, para a minha experiência pessoal. Gratidão imensa, querido. Obrigada. A minha questão é que nós aqui em Angola temos grandes dificuldades, muitas vezes, de fazer os pagamentos dos cursos. Para nós fica mais fácil se termos um grupo onde então a conta vem para o Pix. E aí a gente tem alguém aí no Brasil, transfere o valor para ele e ele faz o pagamento e a gente manda o comprovante. Porque para nós aqui cartão às vezes não dá certo, nós perdemos muitos cursos por causa disso. Se puder nos ajudar para nós angolanos, uma forma, o Pix fica muito fácil. A gente não aceita Pix. Mas, no caso, na situação excepcional das pessoas de Angola, vocês conversam com a Rosiane, que ela vai ajudar vocês. Está bem. Excepcionalmente, porque realmente não podemos, porque é muito complicado com a plataforma quando a gente sai dela, né? Mas a gente sabe que a situação de Angola é assim, eu não vou deixar de recebê-la por causa disso, né? Mas é assim, excepcionalmente, você vai lá e fala com a Rosiane, ela vai te orientar, ver se tem, eu acho que tem jeito, mas olha, quem manda nas finanças nessa empresa é ela, então... Que bom, fala obrigada. com ela aí, que ela que é, né, a dona da bolsa aí é ela, mas assim, para Angola. Tá, Legal. obrigada, querida. Obrigada. Okay. Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Deixa eu ver que isso aqui de longe. Pode participar pessoas da mesma família? Pode participar pessoas da mesma família, porque a gente divide em grupos diferentes. Se por acaso ficarem no mesmo grupo, é só avisar que a gente desmancha, né, e põe no outro grupo, né? Olha só, até dor de cabeça passou. Olha que coisa linda. Que bonito, né? Que olha, tem gente se inscrevendo, olha só. A Regina. Depois as pessoas que quiserem fazer formação de facilitadores, nós vamos explicar, nós vamos contar como é que faz também, né? Ah, obrigada, Edith, você é linda. Edith, a gente é amiga, assim, acho que há uns 40 anos. Tá legal? Gente, vamos terminando aqui agora, que também não quero passar muito da hora, porque eu sei que vocês também têm seus compromissos.
Deixa eu terminar com uma palavra de oração. Vamos consagrar esse tempo ao Senhor e as coisas que apareceram aqui. Tá legal? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo que nós passamos juntos. Eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez no coração de muitas pessoas aqui, coisas que eu, quem sabe, nunca vou ficar sabendo, e não importa, mas o Senhor sabe. Eu peço que isso que começou aqui hoje possa continuar se desenvolvendo, se desenrolando no coração de cada pessoa. Que as pessoas, todas elas, cada uma, possa ser abençoada, cuidada pelo teu Espírito Santo, né, levada no teu amor, debaixo das tuas asas de cuidado e de amor. E nós consagramos tudo isso para a tua honra e glória, pedindo que teu povo seja curado e que o Senhor seja glorificado em tudo que a gente fizer. Por Cristo Jesus. Amém e amém. Muito obrigada, gente. Eu vou lá ver meus netinhos que estão de férias. E quero agradecer a presença de todas, de todos vocês. Eu queria encontrar todas vocês. A gente vai começar em agosto, porque em julho eu preciso tirar uns dias de descanso, uns dias de férias. Tem sido um batido bem grande, bem difícil, mas graças a Deus as coisas estão se ajeitando. E vamos ver como é que a gente pode ir fazendo. E espero encontrá-las. Se tiverem qualquer dúvida, escreve para o nosso suporte, né? suporte@traumaclinic.com.br ou para a Rosiane, né? E eu espero vê-las todos em agosto. Muito bonita essa experiência. Diga aí, Rô. Não, que eu quero agradecer as inscrições, o pessoal já está se inscrevendo. Gente, vamos lá, se inscreve. Eu acredito que vai ser, né, dias de cura, de tirar as farpas realmente do nosso coração e ajudar outras pessoas que precisam. Então, falem com as pessoas que vocês sabem que precisam de cura, que precisam de libertação em certas áreas, tá bom? E sejam bem-vindos. Muito bom vê-las. Tem gente que não vê há tantos anos, muito bom ver vocês todas e fazer amizades novas. Tenho certeza que eu vou fazer umas novas amizades aqui também. O povo não quer ir embora, não. Então deixa eu aproveitar. E quem quiser falar comigo, vocês escrevam para mim. Meu e-mail é roseane@traumaclinic.com.br, tá bom? Traumaclinic com semudo.com.br. Eu aguardo o e-mail de vocês. Tchau, tchau. Até. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Até agosto, se Deus quiser. Tchau.